No Mercosul, Brasil e Argentina são parceiros e fica por aí. Nos gramados e longe deles, os dois países são rivais históricos e São Paulo deve receber pelo menos 70 mil argentinos que vão acompanhar a partida contra a Suíça amanhã no Itaquerão. Vamos falar com o repórter Rodrigo Pistelli, que está na porta de um dos acampamentos montados para receber os argentinos. Boa noite, Rodrigo. Qual que é o clima por aí, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. O clima aqui é de muita festa e de muita expectativa para a partida de amanhã da Argentina contra a Suíça. E olha, não param de chegar argentinos. Desde a hora que nós estamos aqui, há cerca de meia hora, nós vimos chegar aqui pelo menos um ônibus e cerca de 15 carros e vans. A promessa é de que a noite será longa e de muita festa aqui. Mas essa história nem sempre foi assim. A rivalidade entre Brasil e Argentina tem capítulos tensos. Vamos ver na reportagem. Eles têm certa intimidade com a bola nos pés. Na Copa, aqui no Brasil, seguem a Argentina onde ela estiver. Em São Paulo, 2 acampamentos foram improvisados para receber os hermanos. Durante a tarde, a polícia distribuiu cartilhas com dicas aos turistas. Mas na hora que a bola rolar... Principalmente quem está na FanFest, um telão enorme. Então, para onde o policial olhar, vai conseguir dar aquela espiadinha de leve, né, e torcer por um gol do Brasil. O médico brasileiro invadiu o território inimigo para dar boas-vindas. Eles são muito amáveis, são muito receptivos. Então, como eu já tenho experiência, eu vim aqui confraternizar, ver como é que eles estão aqui no acampamento. A disputa desta terça é com a Suíça, mas o torcedor argentino está de olho em outro jogo. Argentina-Brasil, a final Latinoamérica. É a final sonhada por muitos amantes do futebol, como o jornalista Roberto Petri. Ele acompanhou de perto o começo da carreira de Pelé e de Maradona. Os dois ídolos são símbolos de uma rivalidade que completa em setembro 100 anos. O grande jogador daquela época foi o Maradona, o grande jogador do passado foi Pelé. Fora de campo, a rivalidade é antiga. Tem origem na disputa entre Portugal e Espanha pela colonização da América do Sul. Os dois países ibéricos traçaram até uma linha no final do século XV para dividir o continente. Com o Tratado de Tordesilhas, parte do Brasil ficou de um lado, a Argentina de outro. No século XX, a divisão deu lugar à integração com a criação do Mercosul em 1991. Nos últimos 10 anos, o comércio bilateral aumentou 4 vezes, chegando a 36 bilhões de dólares. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Qualquer coisa que aconteça de ruim lá é ruim para nós e vice-versa, né? O Brasil não estar bem também não é bom negócio para a Argentina. A história entre os dois países pode ganhar um novo capítulo no dia 13 de julho. E se tem argentino já comemorando, há sempre um brasileiro por perto para contrariar. Pergunta quem ganhou 5 vezes. 5! Um beijo, beijo, Argentina, beijo! Olha, o balanço feito às 4 horas da tarde apontava que 230 pessoas já estavam aqui neste acampamento no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Mas com os veículos que chegaram há pouco, certamente o número de argentinos vai passar dos 300 aqui para pernoitar no Sambódromo. Um outro acampamento foi montado na zona sul, lá no Autódromo de Interlagos. Segundo a SP Tours, que é uma espécie de secretaria de turismo aqui de São Paulo, nenhum órgão de imprensa estava autorizado a ficar do lado de dentro do acampamento a partir das 7 horas da noite. Mas na hora que nós chegamos aqui, pelo menos 2 equipes de imprensa estavam dentro do acampamento. A nossa entrada não foi autorizada. Voltamos ao estúdio com você, William. Ok, Rodrigo, que pena, né? Que é mais uma imprensa, deve ter feito uma parceria com a FIFA aí, né? Só pode, né, Vila? É verdade. SP Tours, triste isso. E é triste isso. Só puderam entrar... Deu as mãos para a FIFA. A Globo e quem mais? Possivelmente, talvez a Band, né? Estava lá. Duas que, possivelmente, eu não tenho essa informação, mas deve ser. Vila, por que essa relação do Brasil, de amor e ódio entre Brasil e Argentina? Isso é curioso. Acho que a reportagem até explicou, né? Que começou lá... lá no final do século XV. E, na verdade, começa durante todo o período colonial, a relação entre as metrópoles Portugal e Espanha, disputa pela essa região do sul, do Rio da Prata e tal. Basta ver que, no caso dos portugueses, quando fundam a colônia de Sacramento, ou que hoje é no Uruguai, mas que na época era uma possessão portuguesa, em frente quase a Buenos Aires, do outro lado do rio tal. Depois do período colonial, continua uma disputa que diminui em certo
certo momento. É bom lembrar que na década de 40 do século XIX, o Brasil invade, o Império Brasileiro invade a Argentina, que não era um país ainda unificado, e quando vem a Guerra do Paraguai, há uma união entre o Brasil e a Argentina, com o Uruguai, contra o Paraguai. Mas logo já no final da guerra, isso já em 1870, com a eleição do presidente Domingos Sarmiento, que foi um brilhante presidente da Argentina, um grande intelectual, provavelmente o mais importante do século XIX na América Latina, a rivalidade vai se intensificando política. E aí, quando vem a República Brasileira, aí a rivalidade está explícita entre os interesses da República Brasileira e da República Argentina. E o Barão do Rio Branco, que foi o fundador da moderna diplomacia brasileira, fica bem claro quando ele se opõe a um ministro argentino chamado Zeballos. Um breve exemplo é o caso de Santa Catarina. A Argentina reivindicou o território que ela chamava de missões, que nunca teve missões em Santa Catarina, era uma invenção. Em 1895, houve uma arbitragem internacional. A Argentina queria reivindicar toda Santa Catarina, só um filetinho que ligaria o Paraná ao Rio Grande do Sul. E o Barão do Rio Branco foi o defensor do Brasil em 1895 e foi um levantamento de Santa Catarina para ver quantos argentinos viviam. Não tinha nenhum. E o Brasil ganhou a arbitragem internacional. E as contradições foram aumentando. Durante o período da República Velha, houve uma série de tensões. Quando chega depois, no período do regime militar, a tensão é muito grande, ao contrário do que aqueles que não conhecem bem a história, entre o regime militar na Argentina e o brasileiro. Basta ver a longa história da construção de Itaipu, que é um debate que vem do final dos anos 50. Portanto, é uma rivalidade política que se estende de 1 século e meio e que chega ao futebol. Só que é bom lembrar que o futebol brasileiro, a partir da década de 50, acaba se tendo uma importância muito maior internacionalmente do que da Argentina, né? Olha, eu olho assim para as nossas relações com a Argentina, eu olho como uma coisa muito saudável para o Brasil. Embora nós tenhamos a fase em que houve a tensão entre os militares argentinos e brasileiros, nós tivemos uma outra fase onde os militares argentinos foram apoiados pelos militares brasileiros na Guerra das Malvinas. Claro que os militares brasileiros não ousaram desafiar toda a poderosa Inglaterra e seu maior aliado, os Estados Unidos. Mas estavam lá, o Brasil se negou a permitir que passassem pelo território brasileiro qualquer tipo de armamento endereçado a Malvinas, ancorasse nos seus portos. Esse foi um entrosamento entre militares. Houve outro entrosamento entre militares quando o Cone Sul se reuniu para combater a luta armada. Então, todos esses crimes, assassinatos praticados pelos governos Chile, Argentina, é a plena unidade dos militares. Agora, o que eu acho de positivo, é o Mercosul. Porque o Mercosul colocou na mesa argentinos, brasileiros, uruguaios, paraguaios agora e bolivianos, para poder fazer um entendimento que nós tínhamos que ter um bloco que pudesse levar adiante os interesses dessa parte do continente e depois se ampliar para outras áreas. Olha, a União Europeia deu certo. Por quê? Porque deu certo. Porque teve uma unidade de ação política, fez convergir para a União Europeia todos os interesses. E, infelizmente, aqui no Brasil, o processo no Mercosul foi detonado pela pressão dos Estados Unidos, que não queriam perder esse quintal econômico que tinha aqui, e criou lá uma outra entidade que reuniu o Chile, essas coisas. Mas nós e a Argentina temos um compromisso de levar à frente um projeto que vá servir aos países do Cone Sul. E hoje, a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Toda vez que a Argentina coloca uma restrição na indústria automobilística brasileira, há um constrangimento grande aqui dentro, o pessoal fica nervoso e acabam se acertando. Então, são nossos parceiros, como são os outros parceiros que deverão ser também Chile e outros países, porque nós tenhamos um bloco latino-americano unido em função dos interesses da América.